Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre pontuação, uso da vírgula, certo? Bom, quero perguntar a você se você se recorda em que situações nós utilizamos a vírgula. Professor, são muitas as situações. É verdade, você tem razão, são várias as situações. Mas aqui nós vamos aprender então, ou relembrar algumas das situações então que nós realmente precisamos utilizar a vírgula. Vamos lá. Então, primeiramente, vamos ver que a vírgula, ela pode ser utilizada para separar palavras, várias palavras com a mesma função sintática. Observe aqui, o exemplo. Primeiramente, de substantivos de sujeito composto, O que é o sujeito composto? Aquele formado por vários núcleos, dois ou mais núcleos. Então, geralmente, quando eu tenho nomes próprios, ou seja, nomes de pessoas ou de lugares, nós vamos ter ali que separar por vírgulas. Observe aqui, por exemplo, Ivan, vírgula, Flávio, vírgula, André e Ralph chegaram ao ginásio onde treinam. Então, observaram aqui? Tenho vários nomes próprios aqui. Então, vários núcleos, porque o sujeito é composto. Legal? Outra situação que nós usamos a vírgula para enumerações ou lista de itens, Por exemplo, você vai lá no supermercado, o que eu preciso comprar, Então, a mãe pede para você anotar lá, por favor, traga isso, traga aquilo. Então, traga margarina, daí pão, que mais? Ovos, que mais? Açúcar, café e tal coisa, Tudo isso, esses elementos, eu vou separar por vírgulas. Eu não posso escrever direto sem ter pontuação, Tem que separar cada elemento por vírgula, beleza? Observe aqui, então, nosso exemplo. Priscila foi ao supermercado comprar pães, margarina, leite, açúcar e queijo. Reparem que eu usei vírgulas. Comprar pães, vírgula, margarina, vírgula, leite, vírgula, açúcar e queijo. Legal, Agora, outras situações, então, que nós vamos usar a vírgula, para isolar o vocativo. O que é o vocativo? É quando eu chamo alguém, Eu chamo lá, Pedro, vem até aqui à frente apresentar o seu trabalho, Então, quando eu chamo o nome de alguém, Então, eu coloco ali a vírgula após o vocativo. Observe lá o exemplo. Marcelo, vem até o escritório. E também usamos a vírgula para isolar datas. Então, quando você escreve lá o cabeçalho, por exemplo, lá no seu caderno, você coloca lá o nome da sua cidade, o dia, o mês e o ano, Então, coloca lá, por exemplo, Brasília, 15 de outubro de 2021. Após o nome Brasília, usei vírgula, tá? Então, percebam isso, Muito interessante essa situação. Então, quando eu uso do local e da data, eu uso a vírgula para separar o local da data. Também usamos a vírgula nessa situação para isolar o aposto, Tanto antes quanto depois, do aposto. O que é o aposto? É uma espécie de explicação que eu coloco ali, eu insiro dentro do meu enunciado. Então, eu quero explicar, quem é aquela pessoa ou explicar melhor aquela situação. Então, as vírgulas vão ser utilizadas tanto antes quanto depois. Observe aqui o exemplo. Wilson, o professor de português, realizou uma aula extracurricular com a turma do sexto ano. Observe que entre vírgulas eu expliquei quem é Wilson, ou seja, o professor de português. Legal, Então, essa situação também do uso da vírgula. Também usamos para separar termos que nós pretendemos destacar. Por exemplo, eu quero destacar um termo. Aqui, o termo que eu quero destacar é campeonato. Então, eu trago ele para frente na minha frase. E fazendo isso, eu preciso usar a vírgula logo após esse termo destacado. Então, o campeonato, vírgula, o clube de regatas do Flamengo já conquistou. Certo? Beleza? E a vírgula também ela pode ser utilizada para isolar aquelas frases explicativas, certo? Então, ou seja, isto é, por exemplo, isso também usa vírgula. Olha aqui como fica. O Paraná, por exemplo, é um grande produtor agrícola brasileiro. E outro exemplo, Brasília, isto é,
a capital do Brasil, né, ou do país, possui 61 anos. Certo? Bacana então. Neste vídeo falamos sobre pontuação, uso da vírgula. Espero que você tenha gostado. Até breve.